Boa tarde, Cristian. Vamos lá, gente. Bom dia, alunos do nono ano. Estamos aqui na reta final e vamos falar sobre a Austrália. É um projeto que existe aí chamado de Sala de Aula Invertida, onde os alunos são protagonistas. Pesquisam, vêm trazendo suas informações e a gente vai aqui organizando, ponderando as ideias daquilo que é importante para que ele precisa saber para o nono ano. Tá beleza? E aí a gente vai começar perguntando para o pessoal que está aqui em sala, aqui na sala presencial. Com relação ao que vocês viram aí na pesquisa de vocês sobre a Austrália, alguma curiosidade, alguma coisa chamou mais atenção? De repente um pode falar uma coisa, outro pode falar outra, né? Se saiu a mesma coisa na pesquisa, e aí? Posso falar, professor? Quem está em casa, quem está aqui na sala, um minutinho. Quem vai? Pode falar. Eu achei muito interessante que da população, 48 milhões como você já tinha falado, e antes trazido. Eu vou ver porque os pontos que eu achei assim. Eu vi também os grandes desertos, que tem, eu não sei quantos são, mas é Nixon e Vitória, que são os dois maiores lá da Austrália. Eu fiquei muito impressionada também com os dois maiores países. E eles deixavam uma questão de trigo, cana-de-açúcar, café floresta, bovino, tem também uma grande exportação de carne. E tem vários arquipélagos lá e se deixava muito pela cultura do turismo. E um dos maiores é a Tasmânia. A Tasmânia. E um dos maiores problemas de lá também é as queimadas, que afeta muito os animais, a floresta. Helena comentou aqui, repassando para o pessoal que está de casa. Ô, Carlos, a gente vai fazer um em casa, um aqui, um em casa, um aqui. A Helena comentou aqui a respeito de algumas características naturais e humanas, tá certo? Comentou sobre o deserto, falou a questão da pecuária, né, da questão demográfica, da questão do turismo, com relação à Austrália. Né? Tem uma curiosidade sobre a Tasmânia, não tem aquele bichinho, né, o demônio da Tasmania, né? Tem um desenho. Nessa região da Tasmânia, se eu não estou enganado, é o local que tem o ar mais puro do mundo. É o lugar que tem o ar mais puro do mundo. E uma outra coisa também interessante, apesar, eu não vou falar isso não, porque pode vir alguém falando sobre isso, tá? Só comentando sobre essas questões. Ela abordou um pouquinho de cada, tá? Quem tá em casa? Quem quer primeiro? Kildare foi que falou primeiro, Eu não foi? posso depois de Kildare? Pode sim. Mete bronca, Kildare. Bom, eu vi que lá tem aquela famosa barreira de corais, né? Que é bem extensa. Maior barreira de Também, coragem do mundo. também tem outras curiosidades sobre os próprios australianos, que eles gostam de beber, só que não podem beber na rua, senão você leva multa. Tá dizendo aqui que é proibido beber em espaços públicos, não só beber. Às vezes é até proibido vender bebida em supermercado. Lojas especializadas com autorização para vender, né? Pode ser. Mas tem alguma ligação ecológica, alguma coisa assim? Ecológica? Não, talvez seja questão de organização mesmo, tá? Eles acreditam que Isso é assim deixa sobre organizar. organização e evitar acidente. É. Continua Aí aqui, também Dani. tem a extração de minério lá, principalmente do carvão mineral. Mesmo eles sabendo, as empresas sabendo da poluição, elas não querem de jeito nenhum parar, então, né? Mais alguma coisa? Não, não. Vai. Kaline, enfim. É, a Austrália é um país multicultural. Ele é muito rico em cultura, que até então, como o senhor já comentou, tem muita questão da cultura europeia, da Britânia, que foi colonizar lá, e tanto dos indígenas que vivem lá. Enfim. E ele tem resultados muito bons em relação a desempenhos nacionais, como saúde, desenvolvimento.
qualidade de vida, essas coisas. E tem uma proteção muito grande em questão de liberdades civis e direitos políticos. Entendi. Kaline comentou aqui. Kaline comentou aqui. Kaline comentou aqui a questão das questões culturais, tá certo? Que é um território muito cultural, apesar da influência, né, da maioria europeia, né? Você tem essa situação e comentou também, né, sobre essa questão da qualidade de vida, de uma maneira geral, que lá se tem, né? Aqui, fala, Renan. Eu vi que lá tem muitas espécies de animais muito interessantes. Tem vários mamíferos muito interessantes. Eu vi que tem uma raça que parece uma mistura de rato com gato, que é bem curiosa. E também vi que é muito presente, eles vivem muito presente com aranhas. Lá tem com muita frequência aranhas. Renan está comentando aqui a questão dos animais de lá, né? Está dizendo que tem uma riqueza, né, a sua fauna, e está comentando aqui a respeito de ter muitas aranhas gigantes, né? Se você botar animais, geralmente vai mostrar. Tem uma foto muito famosa de uma aranha que foi vista em uma casa, né, que para mim parece um relógio de parede. Uma lapa de aranha caranguejeira, não sei nem se é caranguejeira, né? Não sei nem se lá tem. Professor, Oi. uma coisa que eu vi quando eu estava pesquisando também, que o pessoal lá costuma comer. Mas espera, de canguru, mas segura aí um pouquinho que Renan, eu só fiz um comentário, tá? Já você chega, pai. Também eu vi que tem animais que parecem madeira, só que pedaços de madeira, só que não sei se é exatamente de lá. Também são animais que desfazem madeira, pedaços de madeira, e tem uns que desfazem de folhas. Mais alguma coisa? Ele comentando aqui sobre os animais, tá certo? Sobre algumas espécies de animais. Alice, pesquisou o quê? Vê se eu tô rindo. Pesquisou o que, Alice? Esqueceu? Fala. Bom, assim, você sabe que ela está usando a oceania, né? Aí, a Austrália, ela tem a menor, né? A menor área continental. E uma das curiosidades, assim, que eu pesquisei foi que, tipo, a primeira, que ele já falou, que lá não vendia bebidas em supermercados. A segunda é que lá foi o primeiro país a ter o voto feminino. A terceira é que boa parte da população australiana não nasceu lá, foram em outros países, como daqui do mundo, como inglesa, escocesa e irlandesa. Segura um pouquinho, só para eu repassar para o pessoal aqui. Thalita está comentando a respeito do que Kildare falou sobre a questão da bebida. Falou aqui que a Austrália foi o primeiro país do mundo a já ter um avanço social que é permitir o voto feminino. E está falando aqui também que a maioria da população não nasceu na Austrália, né? São de outros lugares. É isso que ela está comentando. E a terceira e a última é que a primeira polícia da Austrália foi formada. O negócio fechou sozinho ali, o negócio da maçaneta assim, ó. E a primeira, como eu estava falando, a primeira polícia australiana foi formada no 11 de janeiro. Não sei se sabiam, mas é verdade. Certo. Alguém em casa quer comentar sua pesquisa? Eu tinha visto, professor, eu não sei se ela falou aí, que eles são o terceiro maior exportador mundial de carvão, e quando eu estava fazendo ali pesquisa, eu vi que eles importam, na verdade eles exportam muito trigo também. E lá na costa, o que se predomina é a produção de cana, e eu acho que, além disso, na pecuária também eles gostam de cultivar também muitos bois e ovelhas. Certo. Christian comentou aqui sobre a criação de alguns animais, né? Falou aqui da exportação de carvão, a gente chegou a comentar aqui, né, do problema ambiental, mas que eles continuam exportando porque dá dinheiro,
Então ele foi nessa pegada, tá? Mais alguém em casa? Posso falar, professor? Faça, vá, bora, Kaline. O clima da Austrália, ele é muito influenciado por conta das correntes oceânicas. Então, é normal lá chover bastante. Que até então o senhor falou que onde fica a Tasmania, eu acho que é assim que fala, enfim, é o ar mais puro, parece, enfim. É isso. Tasmânia. Kaline comentou aqui que o clima sofre a interferência muito grande das questões das correntes oceânicas. E não é para menos. Por quê? Porque todo lugar que tem oceano, o seu clima sofre a interferência. Porque não tem como não sofrer a interferência do oceano. A pessoa talvez não sofra a interferência do rio Tapacurá para chover. Aí tá beleza. Né? Mas do oceano, com certeza vai interferir nos ventos, na umidade do ar e no índice pluviométrico, que é o índice de chuva. Claro, quanto mais próximo do mar, a tendência é que você tenha esse clima que tenha chuvas que a gente chama de torrenciais. São aquelas chuvas, aquelas tempestades que podem ocorrer em alguns lugares, tá bom? Aqui, mais alguém pesquisou alguma coisa interessante? Carlos? Eu vejo como é que eu tenho pesquisado, deve ser algumas coisas. Por exemplo, lá tem muita questão de problema ambiental. O problema ambiental, por exemplo, queimadas. É o que acontece muito, igual a floresta amazônica aqui. Acaba colonizando muitos bichos em extinção por conta disso daí. Várias espécies de bichos que estavam perdendo a vida por conta dessa queimada que faz de vez em quando lá. Dessa, por exemplo, acho que até essa questão foi 2000 ano passado, eu acho que foi, sobre essa queimada que teve lá, que queimou muita coisa lá. O que é que Carlos está comentando aqui é uma coisa interessante. Que primeiro a gente precisa saber que existem as queimadas que são feitas de forma intencional, são aquelas queimadas, seja para uma técnica agrícola, ou seja uma queimada criminosa, e existem as queimadas naturais. Eu estava ouvindo um negócio sobre a Amazônia legal. Acho que pode ter lá também, tem a ver com isso. O quê? A Amazônia legal e a Amazônia legal. Não, aí é outra coisa. Mas ele está falando da Amazônia legal, Amazônia ilegal. Não, não é isso não. Deixa eu só comentar aqui, porque as queimadas naturais, elas acontecem não só no Brasil, mas elas acontecem no mundo inteiro. E como a gente está passando por uma alteração climática, como o clima está ficando um pouquinho louco, né? E aí a gente está vendo alguns fenômenos que podem acontecer, mas que agora estão acontecendo com a maior frequência, né? A gente tem vivenciado muito isso ultimamente. A geografia física agradece, porque o que tem de material para dar aula sobre isso é massa, né? E aí a Austrália tem muitas queimadas, né? O que acaba poluindo o ar, reduzindo a biodiversidade, tanto vegetal quanto animal, como o Carlos falou. Diz. Sabia, feito a gente come carne de boi? Lá é comum eles comerem carne de canguru. Agora a gente fala assim, eita, eles estão comendo carne de canguru. Eu não sei até que ponto é mais nojento ou menos nojento de comer carne de porco. Não é? É questão de cultura, como eu já comentei aqui anteriormente. Apesar do canguru ser... apesar do canguru, o povo come sobrecu de galinha? Sobrecu de galinha, língua de boi, mocotó de não sei o que, não? Ô Pedro, vira pra frente, Pedro, senão eu vou ter que tirar vocês dois de ficar perto. Não pode. Não tem maturidade para isso. Aí presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Aí com relação à questão de alimentos, né? Eles comem carne de canguru. Mas apesar do canguru ser muito lembrado na Austrália, né? Mas tem dois outros animais que marcam a Austrália. Que antigamente, um animal que era muito presente era o camelo, porque lá tem desertos, e os camelos se adaptam a essa questão de escassez de chuva, só que o camelo era associado à peste, antigamente. E um outro animal que é muito famosinho, que é o koala, né? Que é o koala, também é dessa região, tá? Pois é. Alguém em casa quer comentar mais alguma coisa? Não.
Pedro está dizendo que tem uma cidade lá que é muito bom para viver, que tem uma qualidade de vida muito boa. Tem muitas cidades lá, né? Você tem Sydney, você tem Adelaide, você tem Canberra, você tem Melbourne, você tem Matuela, tá bom? Se eu ganhasse na Mega Sena, um dos lugares que eu ia conhecer era a Austrália, né? Que eu acho que deve ser massa. Só não ia tomar banho no oceano, né? Porque a Austrália pega de um lado o Pacífico, do outro o Índico, né? Enfim. Deixa ela terminar de conversar para poder dar aula. Termine logo. Terminou? Muito bem. Também se falar agora vai sair, diz. Tem o quê? Intercâmbio, tem. Tem uma coisa que também ajuda. A Austrália, apesar de ser um continente lá que está meio afastadinho, né? Meio que lá na sua, que se localiza na Oceania, mas ali eu tô próximo, por exemplo, da região que tem os tigres asiáticos. É uma região do sudeste da Ásia ali que tem, né? A Indonésia, Singapura, Filipinas, Hong Kong. Tá uma área ali que acaba tendo muito isso. Sabe o que é que também acontece muito lá? O que a gente chama de fuga de cérebros. Já ouviram falar nessa expressão? Não. Fuga de cérebros. Na verdade, é uma expressão. O que é que acontece? As grandes universidades, grandes empresas, eles acabam aliciando as pessoas de outros países para terminar os estudos, bolsas de... Vou te dar um exemplo. Né? Então, a Austrália quer desenvolver um projeto acadêmico para poder fazer algo. Né? Lá na Austrália tem gente que faz isso, mas eu preciso de mais gente. Então, tem gente que em Singapura, na Índia, ou um grupo de estudantes chinês, japonês, de onde quer que seja, né? Que tem essa capacidade de poder desenvolver um projeto bem legal como eles querem, eles acabam atraindo essas pessoas. Olha, a gente quer lhe dar uma bolsa, lhe dar um auxílio, moradia, tarará, para você vir para cá, para desenvolver suas pesquisas aqui. É a fuga de cérebro, é atrair pessoas, né? Então, muitas vezes aqui no Brasil, a galera quer fazer intercâmbio. Às vezes tem bolsas de estudo na faculdade tal e vai-se embora, desaparece, né? Porque lá você vai encontrar as condições de poder desenvolver o seu projeto, né? Você vai ter única e exclusivamente a preocupação de desenvolver esse projeto, vai ter apoio, vai ter tudo, ainda por cima viver a experiência de estar em um outro país, com outra cultura, né? Com outra língua. Então isso atrai bastante as pessoas que gostam e querem fazer isso, tá bom? Às vezes tem um intercâmbio. Aqui, até aqui na escola já teve gente, né? Já teve alunos que vieram para cá, né? Para cá, viu? Para Vitória. Teve até um aluno aqui chamado Josh. Era um boyzinho da Áustria. Aí teve um intercâmbio aqui. Aí tem uma empresa que faz essa gente, né? Que teve um intercâmbio com uma menina que também estudava aqui, só que ela era de Pombos. Aí o intercâmbio foi o seguinte, o cara da Áustria vinha para casa dela, em Pombos, e vinha ter aula aqui. Ela vinha assistir aula. E ela não foi para a Áustria, o intercâmbio levou ela para a Alemanha, para Berlim. Então foi feito um intercâmbio, se eu não me engano, de 2 meses e meio. Eu me lembro porque ela foi para a Alemanha e lá eles vendem, né, como lembrança, não imã de geladeira, mas pedaços do muro de Berlim que foi derrubado no fim da Guerra Fria, tá? E ela até falou comigo, eu disse, traga que eu pago. Eu disse, traga que eu pago. Você veja lá, você compra, né? E quando chegar aqui a gente converte de euro ou de marco, sei lá quanto ela pagou, eu lhe pago. Ela, tá bom. E ela estava lá, a gente chegou a se comunicar, ela mandou um vídeo de lá com as amigas, tudinho. E aí ela acabou esquecendo de comprar. Enfim, de lá foi para outro país, acabou esquecendo. E ele veio para cá assistir aula, eu dei aula. Na época eu acho que ela era primeiro, eu era segundo ano. E ele falava francês, inglês. E ele, imagina, você aqui em Vitória, na sala de aula, entre um boy, imagina, um olho prata, aquele olho não é azul, é prata, com o cabelo rastafari até a cintura,
cheio de tatuagem, bicho bonito. Aí, meu Vou filho, achar que vamos assim. parecia comida nas covas do leão. Parecia. As meninas enlouqueceram quando viram esse banho. Na hora do intervalo parecia um evento. E o boyzinho todo acanhado. Mas enfim, teve festas aqui, convidaram ele, enfim. Imagina. Professor, Oi. mas também a gente tudo é acostumado a ver uns bichos feios. Parecendo aquelas galinhas quando depenada. Meu Kaline, boyzinho bonito. Kaline, fica na tua, Kaline. É isso, velho. Fica na tua, Kaline. Enfim, tá certo? Não, velho. Tá bom. Halloween tá aí pra isso. Ó, presta atenção. Então é isso. Então vamos organizar as ideias. Austrália, país desenvolvido, localizado na Oceania, com grande território, maior parte da Oceania, grande diversidade cultural, climática, ambiental, pontos positivos, qualidade de vida e DH, tá certo? Herança britânica, né? Direitos civis respeitados, transporte público, saúde pública, tudo funciona legal, né? Lado negativo, a questão ambiental, o uso de carvão, impactos ambientais, lixo, são problemas que acontecem não só lá, mas no mundo, tá certo? Curiosidades específicas à população aborígene, né? A questão dos animais, né? Símbolos, né? Da cultura do país, as iguarias de alimentação para nós, que é o caso do canguru, né? E tantas outras, né? Situações que vocês comentaram por aí. Qualidade de vida, lugar com a maior barreira de corais do mundo. E essa barreira de corais, ela tem uma importância na regulação climática e no ecossistema marinho, tá certo? Ela tem uma função. Nada está ali por acaso, tem uma função. Se houver um problema ambiental que interfere a barreira de coral, vai interferir na cadeia alimentar, vai interferir, né, numa série de coisas lá nessa região, tá certo? Entendido? Vou parar a gravação aqui.